Agora são 3h40. Desde o início de 2019, houve mais de 50 pedidos por petição de impeachment de ministros da Corte no Senado. O último foi protocolado ontem pelo senador governista Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, contra o ministro Luiz Roberto Barroso, por causa da manifestação pública do magistrado sobre suposta atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. E esse é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para debater o assunto, nós convidamos o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e também o deputado federal e presidente estadual do PDT, Pompeu de Matos. Gente, bem-vindos, boa tarde aos dois. Antes da gente começar, eu queria deixar claro aqui as nossas regras. A gente tem, por condição, o equilíbrio da fala dos nossos entrevistados sempre nos debates aqui da CNN. Então, cada um de vocês vai ter cerca de 2 minutos para resposta, réplica e tréplica. E para que eu não seja indelicada, que interrompa vocês, a gente tem uma sinalização clara. Quando o tempo estiver acabando, eu não vou estar aqui na tela na imagem com vocês, eu vou aparecer na imagem. Isso quer dizer que o tempo acabou e que vocês precisam encerrar imediatamente a frase para a gente seguir debatendo com tempo igual para os dois debatedores. Colocadas as regras, então, vamos começar. Obrigada pela participação dos dois. A primeira pergunta vai ser ao senador Esperidião Amin. Qual é a visão do senhor em relação a esses pedidos de impeachment contra ministros do STF feito por senadores? É algo que está dentro das 4 linhas da Constituição ou foge do poder parlamentar? Não, isso está absolutamente e estritamente dentro dos termos da Constituição. Compete ao Senado, e ao Senado, não é ao Congresso, julgar os ministros da Suprema Corte. E nem o Conselho Nacional de Justiça tem essa competência. É privativa do Senado. E como você mesmo mencionou, de 2019 para cá, são mais de 50 pedidos. E alguns nomes de signatários vão surpreender você na atualidade. Inclusive, incluindo-se aí nomes que pediram CPI da toga e que reclamaram com uma emenda constitucional o excesso de decisões monocráticas e liminares não julgadas pelo Pleno. Diga-se de passagem, o Supremo Tribunal Federal, de maneira sensata, se desfez deste entulho de liminares e pedidos de vista infindáveis. Mas o pedido de impeachment, e eu repito, foram mais de 50 nesses 3 anos e 5 meses, quase 5 meses, mostram, como diria o Brizola, meu querido amigo Pompeu, algo há. Bom, vou repassar agora então a mesma pergunta ao deputado Pompeu de Matos. Qual é a visão do senhor em relação a esses pedidos de impeachment contra ministros do STF feitos por senadores? É algo que está dentro das 4 linhas da Constituição ou foge do poder parlamentar? Olha, cumprimentar a ti, Roberta, cumprimentar os ouvintes e internautas da CNN, senador Esperidião Amin, meu amigo. Na minha interpretação, cabe ao Senado Federal julgar os pedidos de impeachment. E não, obviamente, quem apresenta não julga. Se apresentar não pode julgar e se julgar não pode apresentar. Eu diria assim, há uma contradição. De qualquer sorte, existem pedidos já suficientes apresentados ao Senado, que se o Senado quiser apreciar um desses pedidos, que fique à vontade. Absolutamente não há nenhum impedimento da apreciação. Agora, quanto ao fato de ele próprio apresentar a denúncia, é o caso feito pelo senador Reis, aqui do Rio Grande do Sul, é um tanto inusitado, eu diria assim, é uma inovação. Agora, por outro lado, tem que ter razão de ser. Na minha percepção, a motivação que levou o senador Reis a apresentar um pedido de impeachment não tem substância. Como diria então o Brizola, não tem conteúdo. Até porque o Supremo tem se manifestado em defesa da própria instituição. O filho do presidente, não sei se amando do presidente, ele mesmo disse que bastava um jipe, um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Aí vem o Exército fazendo uma série de questionamentos, enfim,
uma espécie de quase que de enfrentamento. É claro que o Supremo tem que se defender, tem que expor, dizendo o que pensa, como vê a situação, até porque o papel do Exército absolutamente não é eleitoral, é da segurança nacional. E isso a gente tem que ser zelado. Agora, o papel do Supremo é regrar, enfim, equilibrar as relações entre os poderes. Deputado, então, o tempo mim, esgotou, desculpe. Extrapola o sentido. Deputado, o tempo esgotou. Vamos à segunda pergunta, então. O ministro... Mas sobre esse assunto, o pedido do senador Reis não tem nada a ver com isso que o meu querido amigo Pompeu de Matos contesta. Isso que ele falou é incontestável, mas o requerimento dele não é incontestável. Ele se reporta a uma fala do ministro, especificamente do ministro, de que haveria uma orientação para as Forças Armadas, sem dizer quem é que está dando essa orientação, para elas atentarem contra o sistema eleitoral. Se o Pompeu dissesse isso, ele seria acusado de irresponsabilidade. Deputado Pompeu, tem 30 segundos se quiser responder, senão nós vamos à próxima pergunta. Não, eu não vejo absolutamente nenhum crime da parte do ministro nesse aspecto, até porque a maneira como estão sendo questionadas as urnas eletrônicas, o processo eleitoral suscita isso. O Supremo não pode se calar, ainda mais diante da afirmação anterior que tinha sido feita por um prócer do governo, filho do presidente, que um jipe, um cabo e um soldado podia fechar o Supremo. É claro que o Supremo tem que se proteger, tem que se resguardar, e é essa a manifestação do ministro. Bom, vamos à segunda pergunta, então. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a jornalistas no Fórum Econômico Mundial em Davos que a democracia brasileira é barulhenta, mais robusta e respeitada no exterior. O embate entre os poderes judiciário e executivo podem prejudicar o modo como o mundo enxerga o Brasil? Quem responde agora primeiro é o deputado Pompeu de Matos. Olha, a democracia brasileira, ela é nova. Nós temos aí poucos anos de democracia e experimentamos a ditadura, e a ditadura machuca nós todos. E a democracia é um aprendizado. A democracia ela é tão forte, tão relevante, tão importante, que ela só tem um adversário, a ditadura. E para nós sustentar a democracia, nós temos que dar a liberdade a tantos quantos, até quem não gosta da democracia, até quem atenta contra ela, se vale dela, reivindicando a liberdade de expressão para poder atentar contra a democracia. Infelizmente, isso acontece no Brasil, e que não era muito comum. Isso se intensificou no governo do presidente Bolsonaro, com aquelas manifestações de domingo, as domingueiras, enfim, acenando contra o STF, fechamento do STF, fechamento do Congresso, uma coisa assim inusitada, e com a presença das autoridades que não falavam, mas concordavam. Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Então, tudo isso criou um clima de confronto, um clima desnecessário, porque o presidente brigou com a Câmara, brigou com o Congresso, brigou com o Senado, brigou com a imprensa, brigou com o STF, brigou com os ministros dele, brigou com o próprio partido dele. Quando não tinha com quem brigar, brigava com a sombra, brigou com vários países do estrangeiro. Criou essa situação belicosa. Mas o remédio para tudo isso, na minha opinião, é a democracia. E se a democracia tiver dificuldade, nós temos que clamar por mais democracia. Ou seja, não tem outra saída para o Brasil e para os brasileiros, e para o sistema democrático brasileiro, que não democracia. Ditadura nunca mais, retrocesso, ninguém quer. O retrocesso é tão ruim para o país que é ruim para quem o propõe. A ditadura é tão ruim que ela, ao final e ao cabo, consome o próprio ditador. Não teve ditadura que se estabeleceu no mundo e que se consolidasse. A democracia sempre vence, sempre venceu. Deputado, e a democracia sempre vencerá. Muito obrigado. Deu tempo aqui. O senador quer completar, quer responder essa questão? Eu acho que o ministro Paulo Guedes nem esperava esse aplauso do Pompeu de Matos. Ele falou que a democracia é barulhenta, mas ela se resolve. Portanto, toda essa fala do meu querido deputado Pompeu de Matos é para respaldar, ou seja, aplaudir o que o ministro Paulo Guedes falou. É o nosso jeito.
predominantemente latinos. Né? Falamos com as mãos e com as palavras. Agora, me atendo ao assunto da primeira pergunta, o requerimento, seja do Reis, seja de um cidadão, ele focaliza uma exorbitância que roça até o exercício da expressão, especialmente quando é de uma autoridade. Quando ele diz, as Forças Armadas estão sendo orientadas por quem? O mínimo que se cobra numa interpelação judicial, que é um instrumento elementar do direito, a quem é que está pressionando, através de que meios e como. É isso que diz o requerimento do Reis. E nesse ponto é neutro, ele não acrescenta nenhuma palavra àquilo que o ministro do Supremo, a quem eu respeito muito, e respeito a sua carreira, respeito a sua história de vida, o ministro Barroso falou. O que ele falou não se sustenta. Se fosse num debate na Câmara ou no Senado, seria contestado democraticamente e, no mínimo, se teria um bom debate. Quem é que está orientando? Quem é que está atiçando o cão, como se diz na linguagem popular? Lá na minha terra, acicando. Quem é que está fazendo isso? Então é isso que o senador Reis preconiza e está estritamente dentro das 4 linhas da Constituição, privativamente ao Senado apreciar e julgar. Terceira pergunta, então. Se me permite, por favor, o senhor tem 30 segundos. Eu acho que para esclarecer esse tema, senadora Amin, apresentar um pedido de impeachment, eu acho que é um exagero. Agora, nada impede, por exemplo, do Senado, ou quem quer que seja, interpelar judicialmente o ministro para que ele explique, para que ele dê a sua resposta. Agora, entre uma interpelação judicial e um impeachment no Senado, há uma diferença muito grande. Então, quer dizer assim, que há um exagero, uma exorbitância por parte da ação do senador. Me parece que não é a saída. Então, interpelação judicial para que o ministro explique. Absolutamente não vejo nenhum problema. Mas impeachment, percebo que não é o caso. Se cabe alguma tréplica, só um detalhe. O que o Senado está pretendendo não é nem interpelação judicial. Nós temos 2 requerimentos convidando 2 ministros do Supremo e não são apreciados pela mesa do Senado. O primeiro signatário de um é o Girão, o segundo é o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Nós queremos só ouvir do ministro, que foi ouvido aqui no Senado para assumir cadeira no Supremo. Ele é sabatinado aqui. Queremos ouvir respeitosamente o que respalda esse inquérito inquisitorial, que é o 4781, que começou no dia 14 de março de 2019, não terminou, não tem sujeito, não tem tipificação, e quem vai julgar é que está investigando e dando a pena. Isso é inquisição, Pompeu. Você não pode defender isso. Onde é que está a democracia, o Estado de Direito? Nós queremos saber qual é o fundamento disso. E no caso do Reis, nos explique, por favor, respeitoso. Quem é que está tentando contra a democracia? Sujeito este que o senhor não revelou. Deitando tensões no Brasil, estão orientando. Quem é esse orientador? Quem é esse guru? Quem é esse tutor? É isso que se quer saber, respeitosamente. Vamos à terceira pergunta, então. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou no ano passado uma proposta que estabelecia a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que usurpassem competência do Congresso Nacional. Na sua visão, os ministros da Suprema Corte deveriam responder por crimes de responsabilidade, claro, se cometessem alguma infração? Agora, senador Esperidião Amin começa. Bom, esse assunto tramitou na Câmara. Eu não acho que nós tenhamos que acrescentar nada à Constituição. Ela está equilibrada. O desequilíbrio está no seguinte. Primeiros 2 anos, 27 pedidos de impeachment de ministro. Nenhum apreciado. Nenhum. Todos engavetados entre o Natal e o começo do ano de 2021. Entre o Natal de 2020 e o início do ano 2021. Todos engavetados, sem apreciação.
se era procedente, se não era procedente. Depois, de 2021 até 2022, 16 meses, 17 meses, mais 27. Nenhum é apreciado. Convida-se para que o ministro venha voluntariamente, se quiser, aqui para nos explicar o fundamento desse inquérito, que é uma inquisição. É uma inquisição, porque ele contraria o Estado mundial de direito. E isso ainda vai ser apreciado por uma corte internacional e vai nos deixar em má situação. Como dizia o ministro Francisco Rezec, isso não foi uma boa ideia. E ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal 2 vezes. É o único brasileiro que foi ministro, renunciou, voltou a ser apreciado, passou e exerceu a função, inclusive, na Corte de Haia. Este inquérito do fim do mundo, que não tem sustentação num artigo do regimento interno do Supremo, e prende, e chama, e denuncia, e condena, tudo numa instância, e às vezes numa pessoa só. Isso é inquisitorial. Ô, Pompeu, eu me amaziei com uma China que chamei de liberdade. Isso atenta contra a liberdade. Tempo esgotado. O Brown já dizia. Tempo esgotado, senador. Desculpe. Vamos repassar a terceira pergunta ao deputado Pompeu de Matos para saber da visão dele. Os ministros da Suprema Corte deveriam responder por crimes de responsabilidade caso cometessem alguma infração? É claro, veja bem, senador Espiridião, ninguém, Roberto, está acima da lei. Ninguém está acima da Constituição. Nem o presidente da República, nem o deputado, nem o senador e nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos eles têm que estar se submetidos à regra da Carta Máxima do país. Então, transgrediu, vai ter que responder. Agora, o problema, senador Amin, que no caso, Vossa Excelência aí está a reclamar dos ministros, mas reclamando daquilo que o Senado não fez. O Senado está prevaricando. Por que o Senado não convida o ministro? Por que o Senado não convoca o ministro? Tem esse poder para fazer, tem esse poder para convidar, tem o poder para convocar, mas não exerce o poder que tem. Vou dar um exemplo claro. Nós aprovamos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, depois aprovado no Senado, que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode dar uma decisão monocrática contra a Câmara, ou contra o Senado, ou contra a Câmara e o Senado, contra o Congresso Nacional, nem contra o Presidente da República. Para ter uma decisão contra o Senado, a Câmara ou a Presidência da República, tem que ser colegiado e nunca monocrático. Pasmem, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, o presidente Bolsonaro sabe o que fez? Vetou. Ele vetou. Ele disse, em alto e bom som, que o ministro pode sim dar uma decisão monocrática contra ele, ou contra a Câmara, ou contra o Senado, e até contra todos. Aliás, uma lei nós aprovamos do juiz de garantia, e que um só ministro deu uma decisão monocrática e colocou a lei embaixo do tacão do Supremo, com um só ministro, decisão monocrática. E esse projeto que o presidente Bolsonaro vetou, voltou para o Senado, para a Câmara, para o Congresso, e o Congresso manteve o veto. Ou seja, nós não estamos fazendo o nosso papel. É isso que está faltando. Nós temos que dar resposta para a sociedade e colocar todos deputado, tempo. Constituição. Surgir aqui é porque o tempo acabou. Olha, você vê que eu sou obrigado a cumprimentar o meu amigo Pompeu de Matos e dizer que neste caso eu fico com ele e contra o veto presidencial. Felizmente, o Supremo já corrigiu a sua atitude. Como eu te falei no começo, decisões monocráticas que afetam outros poderes e liminares são sistematicamente apreciadas pelo Pleno. Deputado, senador, desculpem, a gente precisa encerrar para entregar o programa para Daniela Lima, 1360. Nós conversamos com o senador Esperidião Amin, deputado federal Pompeu de Matos. Obrigada pela participação dos dois, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço. Abraço para vocês.